Quero cumprimentar a todos os nossos professores, superintendentes de escola dominical, aqui da AD Bangu, Ministério de Madureira, e também todos os participantes, que hoje passou a ser muita gente participando conosco, nos acompanhando. Eu quero agradecer a Deus e a vocês pela participação, né? E nós estamos agora na lição de número 3. Eu quero dizer que essa revista, a visão do Bispo Abner e da editora Betel de lançar essa revista, é uma homenagem aos 70 anos de Israel, né? Israel se formou novamente como nação em 48. Ela começou lá em Moisés, né? E Moisés formou o Estado e depois Josué complementou com a terra. Como é que se forma uma nação? Uma nação ela é formada tendo governo, tendo um povo com a mesma cultura, etnia, idioma, moeda, né, uma mesma economia, uma mesma lei e um território. Então, Israel teve isso. Mas com os pecados de Israel, desobediência, foram dispersos em 722 a parte norte, pela Assíria, e depois nunca mais retornaram. E Deus, na sua misericórdia da promessa que ele tinha do Messias e com o próprio Davi, dispersou também Judá, foi para a Babilônia, mas ali ele conservou Judá, retornou, depois caiu na mão do Império Romano e em 70 foi destruído e aí dispersou para sempre. E aí em 1948 é formalizada após a Segunda Guerra Mundial, aquele massacre de 6 milhões de judeus, e houve uma comoção e também uma profecia, né, sobre isso. E quero lembrar aos irmãos que a formação do Estado de Israel é uma das profecias de que a vinda de Jesus está próxima. Não é a única, mas é uma delas. Então a Betel lançou em homenagem a esses 70 anos, né? Quero dizer que temos o livro do mesmo autor da revista para você fazer aquele acompanhamento semanal. Não precisa ler o livro de uma vez. Lê a cada lição. É uma sugestão nossa, tá certo? Quero dizer também que a própria editora Betel tem no YouTube na TV Editora Betel no YouTube, em que você pode também desfrutar do que o próprio professor da lição passa ali sobre o foco da lição. O tema hoje é Moisés, um líder por excelência. Lembrar aos irmãos que sempre trabalho com seus alunos, você seguir os 3 objetivos da lição que são colocados na revista Betel, né? Você orienta a classe, mesmo que você vai entrar com conteúdo, acrescentando o que tem da revista ou não, mas que você sempre esteja focado aí nos 3 itens, né? Mostrar o cuidado de Deus para com Moisés, desde o seu nascimento, apresentar o comissionamento, né, a chamada de Deus para Moisés, e extrair lições para efetuar uma liderança debaixo da vontade de Deus. Moisés, a história de Moisés, vocês já conhecem, né? São professores e já conhecem a história de Moisés. Mas o destaque dessa lição, até pelo tema, um líder por excelência. Amados, liderar não é para qualquer um. Agora, é claro, a Bíblia nos fala de líderes de 10, de 50, de 100, de 1000 e de milhares. Cada um dentro do espaço que Deus chamou. Por exemplo, uma mãe é uma líder, né? Um pai ali no seu lar, ele é o líder. Um chefe de um departamento numa empresa, mesmo que seja 7, 8 pessoas, ele é um líder. E um líder sempre, ele vai ser seguido com seus exemplos. E um líder por excelência, Deus precisa de líderes com excelência. Por exemplo, um pai é líder, então Deus precisa de pais verdadeiramente que sejam pais. Hoje há uma crise de falta de pais, porque hoje tem muitos pais que não estão liderando
como devia, não estão assumindo responsabilidade como devia, né? E por isso nós estamos vendo esse problema sério acontecendo na nossa nação e no mundo, essa inversão de valores, né, da liderança do pai. Então, esse tema é de suma importância. Livros sobre liderança não faltam. Eu quero recomendar a você o livro do nosso bispo Abner sobre liderança. É um excelente livro, um conteúdo muito bom de se ler, um livro fácil de se ler. O que é isso, livro fácil de se ler, pastor? É porque tem livro que é pesado para ler, né? Então, temos muitos livros de liderança. E a editora Betel tem esse excelente livro do pastor Abner, fez muito sucesso, tem feito muito sucesso. É um excelente livro sobre liderança. Então, o líder não nasce da noite para o dia, né? Como é que nasce um líder? Primeiro no lar, na formação dele pelos pais. Levante isso com o seu aluno. Como é que surge um líder? Lança essa pergunta na classe. Como é que surge um líder? Será que alguém vira um mau governador da noite para o dia ou um excelente governador da noite para o dia? Será que alguém vira um excelente pastor da noite para o dia ou um mau pastor da noite para o dia? Lança a pergunta. Como é que da onde surge uma liderança? Uma liderança surge, em primeiro lugar, não é da noite para o dia, surge na sua formação no lar. É a formação no lar que vai começar a dar crescimento a um futuro líder, a um futuro bom pai. Quando eu falo líder aqui, não pense, leve isso para a sua classe. Leve isso para a sua classe. Não trabalhe a liderança só pastor-presidente, dirigente da congregação, professor da escola dominical, superintendente da escola dominical, governador, presidente da república. Não trabalhe com essa visão de liderança. Até porque muitos ali não serão governador, presidente. Então vai ser um assunto sem valor. Trabalhe no dia a dia do próprio aluno. Qual é o dia a dia do próprio aluno? Ser mãe, ser pai. Trabalhe com os alunos do pequeno, do micro. Está entendendo? Isso é importante. Então, da onde vai surgir um bom líder como pai? Sua formação em casa. Como é que nós vamos ter uma boa líder como mãe? Da sua formação em casa. Como é que nós vamos ter uma futura líder de trabalhos nas congregações, de CIB, de jovens, de adolescente, no lar? Então, levante a pergunta para os seus alunos. Se forem casados, se a sua classe for casada, como é que você está formando os seus filhos? Você está formando líderes no seu lar? Como é que eu formo um líder? É sentando eles e dando estratégicas bélicas? Não. É ensinando a palavra de Deus. É ensinando a ser humilde. É ensinando a amar o próximo. É ensinando a palavra de Deus. É culto doméstico. Trabalhando a palavra de Deus desde a infância. Trabalhando o caráter, né? E, na medida do possível, a gente servindo como exemplo. Então, trabalhe isso com o seu aluno. Escuta isso. Ninguém vira um político corrupto da noite para o dia. Ninguém chega ali no Congresso, na Câmara dos Vereadores, e baixa um espírito ali e a pessoa vira um corrupto. Não. Isso veio lá de trás. Então, nós precisamos... De onde surge um empresário corrupto? É da noite para o dia? É quando ele vira um empresário? Não. Isso teve uma formação. Esse é o grande problema que nós temos que discutir sobre formação de liderança. Né? É aonde e como está sendo formado. E aonde é que vai ser formado? Nos lares. Ninguém vira corrupto, podre, mau elemento da noite para o dia. Discuta isso com o seu aluno. Trabalhe isso.
Será que as pessoas são corruptas da noite para o dia? Né? Então, nós temos Moisés. Teve uma formação. Deus deu toda aquela providência. Acabou que depois dele ter estado na água, foi achado pela filha do faraó, a princesa, e ele voltou para os seios de sua mãe, que o amamentou e o criou. Né? Falando sobre as promessas de Deus que foram passadas a Abraão, Isaac e Jacó. Então, é importante você como professor trabalhar a liderança com os irmãos ali da sua classe, mas se forem pais, como é que eles estão formando futuros líderes? Formando futuras mães, futuros pais, futuros pastores, futuros professores de escola dominical, futuros funcionários. Trabalhe isso, né? Então, Moisés tem toda a sua experiência com a sua família e eu não vou entrar em detalhes, que esses detalhes você já conhece. Deus chama Moisés. Aqui entra algo interessantíssimo. Há muitos anos atrás, Deus me deu uma mensagem que aqui ou acolá eu ministro essa palavra, chama Deus fala no deserto. Agora é falando sobre formação de liderança. O trabalho da formação de liderança, para começar, Deus, para nos formar como líderes, Ele desfaz todos os nossos sonhos e projetos que a gente estabelece para formar os sonhos e os projetos dele. Moisés foi formado em todo um sonho e um projeto. Era um príncipe com a grande possibilidade de ser o futuro faraó. Tinha grande possibilidade disso. E com isso, ele doutrinado pela palavra de Deus através dos seus pais, ele teria a caneta na mão para assinar a libertação do povo de Israel. Mas Deus não trabalha do jeito que a gente pensa. Moisés, quando pensou que estava preparado, formado, Deus disse: Moisés, você já tem todas as faculdades, todos os diplomas. É um guerreiro. Moisés, é claro que ele era comandante de exército no Egito, saía para a batalha, saía para a guerra. Então Moisés tinha todo um preparo de estratégia, de guerreiro, de comandante, e a Bíblia diz que ele era conhecedor de todas as ciências da época. Mas só esses diplomas não valiam. Tinha que ter o diploma da faculdade de Deus. E a faculdade de Deus chama-se deserto. Pode ser também ventre do peixe, como foi o caso de Jonas. Tem outros nomes aí, mas o princípio é o mesmo. Deus levou Moisés para o deserto e o isolou ali, silenciou com ele. E daquele homem estrategista, poderoso, sábio, casou com uma mulher simples, virou um pastor de ovelhas, se isolou de tal forma que perdeu os diplomas, seus diplomas apodreceram, mas ali naquela faculdade Deus estava trabalhando. Passado 40 anos, Deus disse: agora é a sua vez, Moisés. Moisés disse: agora eu não posso, eu não tenho condições, sem nem falar. Esqueci todas as minhas estratégias de governar. Deus disse: agora você está pronto. Trabalhe um segredo com seus alunos. A gente, quando é jovem, sempre tem a mania de dizer: eu estou pronto. Às vezes nem quando é jovem. Moisés não era jovem, já tinha 40 anos. Amados, sabe quando é que nós estamos prontos para ser líder? Ou quando você quer enxergar um líder? É quando ele diz que não está pronto. Quando diz que não está pronto, é um grande segredo que essa pessoa está pronta. Quando Moisés achou que estava pronto, ele não estava pronto. Passado 40 anos, ele disse: agora eu não tenho condições. Deus disse: agora você está pronto. Porque quando nós achamos que sabemos muito, nos mostra que não estamos prontos porque temos imaturidade. Quando a gente chega a uma conclusão que nós não somos nada, é porque chegou a maturidade. Porque aí nós vamos depender de Deus. Então, Deus está à procura de homens e mulheres de liderança excelente, de
pais que realmente assumam a responsabilidade, de pai que assume a responsabilidade de ser pai, que é cuidar da esposa, do lar, dos seus filhos, de mães que assumem a responsabilidade de ser mãe, de cuidar dos filhos, cuidar do seu esposo. Deus está à procura de pastores apaixonados pelo rebanho. Deus está atrás de membros da igreja apaixonados pela obra do Senhor, para Ele transformar em lideranças. Então Deus está à procura de líderes por excelência. Deus está à procura de homens como Moisés. Então, que você trabalhe isso, indique livros, levante alguns livros para você indicar, como eu já disse aqui, o próprio livro da revista, o livro do Bispo Adner, da editora Betel. Russell Shedd tem um livro excelente que chama assim, O Líder que Deus Usa. Fantástico. Agora o Papa, sobre o tema liderança, ele foi pastor daquela igreja famosa na Califórnia, chamada Igreja de Cristal, por 30 anos. Hoje ele tem uma empresa que trabalha oferecendo palestras para lideranças em empresas e igrejas no mundo inteiro. O New York Times considerou ele como o papa desse tema de liderança. É um pastor evangélico, John Maxwell. O que tiver de livros de liderança de John Maxwell, mergulhe neles. São alguns dos livros que você pode recomendar também para os seus alunos. Trabalhe isso. Deus está à procura de líderes. Verdadeiros líderes são aqueles que amam a Deus acima de tudo. São líderes que amam as pessoas, são pessoas que são humildes, são pessoas que têm caráter, que não mexem no que não é dele. Então, Moisés foi trabalhado nisso no deserto. A escola maior de Moisés não foram as faculdades do Egito. A escola maior de Moisés foi o deserto. Então, Deus trabalha os seus líderes na sua faculdade. A sua faculdade é o deserto. Que você trabalhe isso com o seu aluno, que Deus te abençoe e que isso possa enriquecer a sua vida e a vida dos seus alunos. Muito obrigado.